Bom, essa impressão ela não é por acaso, ela de fato ela é uma teologia propriamente católica, né? A ideia dos 7 pecados capitais. Muito embora ela não tenha a origem, ela não tenha o seu nascedouro na Igreja católica propriamente dita. Aí está Aristóteles num livro, Ética a Nicômaco, né? Ele vai escrever aí no terceiro, quarto século antes de Cristo, e ele já estava preocupado com essa questão aí da ética, no que tange aos vícios, aos prazeres, às virtudes, né? Acontece que o conceito grego e aristotélico em relação a isso é que os vícios dizem respeito ou à falta da virtude ou ao excesso à virtude. Ok? Então, os gregos pensavam, por exemplo, que a luxúria seria o excesso de amor, o egoísmo, a falta desse amor. Ok? Essa era a concepção aí aristotélica. Mas o cristianismo da Idade Média, desde o início da Idade Média, esse cristianismo ele se deixou influenciar pela filosofia grega. Então, Gregório Magno, houve vários pensadores que vieram a trazer alguns escritos, né? Evagrio Pontio, Aurélio Prudêncio, João Cassiano, o próprio Agostinho, ele vai trabalhar sobre essa questão de vícios, mas vai ser aqui esse camarada, o Papa Gregório Magno, que ele vai formular oficialmente aí dentro da Igreja Cristã essa ideia, então, de 7 pecados capitais. Ele, então, vai pegar de Aristóteles essa lista, ele vai fazer uma adaptação, né? E nessa adaptação, então, ele propõe que esses 7 pecados são aí liderados, capitaneados pelo orgulho, e seriam, então, seguidos, esse orgulho seria seguido, então, pela inveja, pela ira, pela tristeza, avareza, gula e luxúria. Ok? E esses 7 pecados, eles seriam capitais. Essa palavra, então, vem do latim, caput, cabeça, né? Que, como eu mencionei, é o que lidera todos os outros pecados, né? Tem até a ideia dos pecados capitais figurados como uma grande árvore, né? Então, o tronco ele é formado por esses 7 pecados, e desse tronco, então, vem os ramos. Esses ramos seriam todas as ramificações do pecado, ou dos 7 pecados, ok? Mais à frente, então, vem Tomás de Aquino, está aí a Suma Teológica, que é a principal obra de Aquino, e vem de Aquino, então, aí a fundamentação teológica de toda a teologia da Igreja Católica, ok? Ele vai, sim, ele vai trazer uma adaptação de Gregório Magno, só que é interessante aqui, Aquino, que ele vai um pouquinho além. Não é? Ele vai dizer que o orgulho, e é o que interessa aqui para a gente, o orgulho, a soberba, ela seria uma categoria além desses 7 pecados, ela é uma categoria mega capital. Né? Muito interessante aqui, eu trouxe uma citação para vocês, me permita ler rapidamente, diz assim: a soberba, mais que um pecado capital, é a rainha e raiz de todos os pecados. A soberba geralmente é considerada como mãe de todos os vícios, e a independência dela se situam todos os 7 vícios capitais.
dentre os quais a vaidade é o que lhe é a mais próxima, pois essa visa manifestar a excelência pretendida pela soberba e, portanto, todas as filhas da vaidade têm afinidade com a soberba. Ok? Então, Aquino ele está trazendo essa ideia, né, realmente da soberba como o pecado principal, que dele deriva então todos os outros pecados. E aí no século XIII, no Concílio de Latrão, o quarto Concílio de Latrão, com muita influência aí da obra de todos esses pensadores da Idade Média, esse concílio vai instituir, e aí então a gente começa a perceber o perigo dessa teologia. Esse concílio ele vai instituir de forma obrigatória a confissão, ok? Então vão ser instituídas penas ou penitências conforme a gravidade desses pecados, ok? Vão ser selecionados, então, padres confessores, e esses padres confessores, eles vão ministrar a penitência a partir da gradação do pecado, ok? Então, existem pecados muito graves, existem pecados não tão graves, existem pecados mais ou menos. Então, as penitências são ministradas a partir disso aí. E é bem interessante. Eu trouxe aqui para vocês uma figura do livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Ele vai escrever esse livro no século XIV. Ele vai levar em consideração essa teologia dos 7 pecados capitais. Esse aí, você está vendo, é uma montanha, a montanha dos... que é o purgatório. E então Dante Alighieri ele vai popularizar a ideia do pós-morte dividido em três etapas, né? ou basicamente 2 etapas, o purgatório e o céu. Então o sujeito ele morre, ele vai para o purgatório, dependendo aí da situação da vida dele, né? E aí, então, no purgatório tem aí os estágios, ok? E a partir desses estágios, então, é que ele vai sendo purgado dos seus pecados, lembrando, esses pecados a partir de uma noção de gradação de pecado, ok? Bem, de forma bem sucinta, bem resumida e direta, essa é a teologia católica dos 7 pecados capitais. E assim como os pastores antes de mim já se posicionaram contra, eu também preciso dar aqui a minha posição. Eu sou veementemente contra essa teologia, por várias razões, algumas eu vou elencar aqui para vocês. Antes de mais nada, não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina mais grega, como eu mencionei, mais aristotélica do que bíblica. Em segundo lugar, ela hierarquiza pecados, o que a gente não consegue ver isso nas escrituras. Nós podemos ver as consequências diferentes dos pecados, mas não existe uma hierarquia dos pecados em relação às escrituras. E por fim, a gente pode dizer que a solução que a Igreja Católica dá a esses pecados é uma solução meramente mecânica, por se tratar especificamente de comportamento, né? Trata-se meramente de comportamento, então trata-se só aí da ponta do iceberg, né? Então, ela é mecânica, moralista, legalista. Ok?